E agora no Missão 360, um grupo de pastores brasileiros evangelizando a cidade de Huambo, na Angola. Um missionário brasileiro vivendo e trabalhando no Egito. E um bate-papo com um missionário no Quênia, Jonathan Conceição. É um pouco da missão através dos brasileiros ao redor do mundo. É agora, então não sai daí porque está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. Estamos começando e você vai ver agora histórias de todo mundo, histórias do Brasil também. Hoje, de uma maneira muito especial, voluntários brasileiros que saem ao redor de todo mundo contando histórias, vivenciando e realizando missões. Olha, existe uma linha muito tênue, muito pequena entre você se tornar um missionário e você, quem sabe, querer passear pelo mundo, conhecer lugares diferentes. O desafio que a gente faz para você é você conversar com Deus, abrir seu coração e pedir que Ele realmente coloque dentro de você um espírito de missão, a vontade de servir pessoas, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil, aonde Deus quiser. Olha, hoje as histórias documentam a vida de missionários brasileiros, como eu mencionei, e nós vamos ouvir belas histórias. A seguir, você confere um grupo de pastores e voluntários brasileiros realizando evangelismo nas igrejas de Huambo, na Angola. Veja essa linda mensagem para a gente agora. O Huambo é uma cidade e município de Angola com pouco mais de 1.200.000 habitantes. Nessa região, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é considerada a maior em número de membros, perdendo apenas para a Igreja Católica. As congregações estão sempre lotadas. Os adventistas de Huambo realizam suas reuniões em igrejas fechadas, mas muitos cultos também são realizados em ambiente aberto. Nestes locais, mesmo em sábados ensolarados, os angolanos ficam desde cedo ao meio-dia sem deixar seus lugares. E o perfil dessa gente é animador. Com poucos instrumentos, ou na maioria das vezes sem nenhum deles, os adventistas de Huambo entoam louvores de forma indescritível. E as crianças também seguem esse ritmo. Apesar de ser considerada a maior igreja de Huambo em número de membros e estes estarem sempre presentes nas congregações louvando, a igreja aqui tem seus desafios. Foi por isso que um grupo de missionários voluntários do Brasil vieram a Huambo e uma região próxima daqui, chamada Kaala, para uma expedição missionária. Eles são da Zona da Mata e Sul de Minas e do Sul do Rio de Janeiro, totalizando 24 voluntários, dentre eles pastores, líderes de igreja, médicos, estudantes e universitários. Eles ficaram 15 dias intensivos em solo africano, realizando séries evangelísticas, atendimento e visitas a comunidades carentes, feiras de saúde e outras atividades. Milhares de pessoas foram beneficiadas pelo trabalho voluntário desses brasileiros. As atividades começaram a todo vapor no mesmo dia em que os missionários chegaram a Huambo. E os adventistas da cidade já estavam na expectativa pelo que viria. Os brasileiros passaram para os angolanos os conhecimentos e experiências vividas no Brasil, pelo Clube de Desbravadores e Aventureiros. E os angolanos apresentaram um pouco da realidade deles para os brasileiros. Cerca de 50 voluntários, dentre brasileiros e angolanos, organizaram uma feira de saúde para atender uma comunidade em Huambo. O evento recebeu aproximadamente 400 pessoas. De forma semelhante às feiras de saúde realizadas no Brasil, os voluntários ministraram pequenas palestras sobre os 8 remédios naturais. As pessoas foram atendidas e medicadas pelos profissionais da saúde que fizeram desde exames de rotina até pequenas cirurgias. Dando uma pausa nas atividades, o grupo de missionários foi até a missão da Namba. Missão é o nome dado ao lugar em que são feitos trabalhos missionários com as pessoas de Huambo.
Chegamos então ao ponto central dessa missão realizada em Uambo e Kaala, que foi a Cruzada Evangelística. Durante 15 noites, os pastores realizaram conferências em 9 pontos diferentes da cidade de Uambo e pelo menos 1.000 pessoas compareciam aos pontos de pregação para assistir a essas conferências. Para contribuir com o evangelismo da igreja em Uambo, cerca de $2,5 mil foram entregues ao presidente da sede administrativa central da Igreja Adventista em Angola, isso para a compra de mais Bíblias. Quero também agradecer àqueles que tiveram parte ativa para poder fazer essa coleta, os que contribuíram para que esses valores chegassem aqui e contribuir para o evangelismo. O nosso muito obrigado. O encerramento da cruzada aconteceu no estádio do Kaala, com desfile dos clubes de jovens, desbravadores e aventureiros. Além disso, 326 pessoas foram batizadas. Os missionários deixaram o país da Angola com o sentimento de dever cumprido e a convicção de terem sido ajudados pela enorme alegria e gratidão pela qual foram recebidos. E nos olhos das crianças de Uambo, uma expressão de gratidão e em seus gestos, um sinal de até logo. Mais uma bela história aqui no Missão 360 e agora chegou o momento de nós virmos para o estúdio, conversarmos um pouquinho. Você sempre gosta que a gente traga pessoas diferentes, esse é o feedback que a gente tem tido com você. E nesse momento nós estamos agora com o pastor Jonathan Conceição. Pastor, primeiro seja bem-vindo mais uma vez aqui a Novo Tempo e pela primeira vez ao Missão 360, tá? Obrigado, é um prazer estar com você aqui. Tá jóia. Pastor Jonathan Conceição, ele já foi, para quem não conhece ainda, diretor da TV Novo Tempo, foi por 2 anos, mas trabalhou na Rede Novo Tempo, que até então não era a Rede Novo Tempo ainda, né, pastor? Exatamente. Era a ADSAT, antes da ADSAT era... Foi um pequeno estúdio da Voz da Profecia que começou lá em Curitiba. Na verdade, começou na casa de um pastor. Na casa de um pastor. Isso em 89, você me falou isso, né? Eu cheguei em 89. Chegou em 89, foi um pouco antes, mas você chegou em 89. Exatamente. Ficou... Até 2009. Até 2009, total de 20 anos. 20 anos aqui na Novo Tempo hoje. Pastor Jonathan, depois da sua saída aqui, da sua grande experiência aqui, você teve algumas experiências missionárias, está tendo também, né? Fala pra gente um pouquinho como é que está sendo a sua história missionária para a gente acompanhar, para aqueles que não te conhecem ainda. Bom, eu saí daqui em 2009 e nós fomos para a divisão euroasiática, que é a região administrativa da igreja, que engloba aquela região da Rússia, os países até então que formavam a União Soviética. Sim. E fui morar na Ucrânia, na cidade de Kiev. Ali estava começando uma pequena televisão, um canal de TV. Nós tínhamos 2 horas e meia de espaço no satélite, que a gente usava de manhã e usava à tarde. E ali iniciou o que hoje já são 2 canais. Um é chamado Telecanal Nadia, que é o canal Hope Channel ucraniano, e o Telecanal Nadezhda, que é o Hope Channel russo. Hoje os 2 transmitem 24 horas durante 7 dias por semana. E depois desse processo na região da Rússia ali, agora a sua presença principal é no Quênia, né? Sim, nós ficamos 5 anos naquela região e agora viemos para a região administrativa que fica no centro-leste africano. Sim. E eu moro em Nairobi, no Quênia. Nairobi, no Quênia. Agora fala um pouquinho para a gente, pastor, como é que é esse país, né? A gente tem muitos africanos que acompanham a gente, principalmente os angolanos, os de fala portuguesa aí, mas o Quênia, como é esse país? O Quênia, para a África, é um bom país. E, inclusive, eu já ouvi alguém dizer assim a respeito de Nairobi, essa é a Londres da África, né? Porque foi colonizado pelos ingleses, né? Mas, realmente, depois da África do Sul, eu creio que o Quênia é um país que vem na sequência, mas com muitos desafios. Toda a África tem desafios. E a região administrativa daquela região engloba países bem pobres, como a Somália, onde nós não temos presença adventista, nós atuamos lá através da ADRA, porque é um país muito pobre. E alguns países onde temos bastante adventistas, como é o caso do Quênia e da Tanzânia,
que é onde temos bastante. Naquela região nós temos 3,5 milhões de adventistas. Nessa região. O pastor Jonathan continua ainda envolvido com a comunicação, né? Está lá trabalhando na Hope Channel, do Quênia. E para quem está acompanhando a gente e tem esse espírito missionário, a gente sempre fala das coisas boas da missão, mas tem os desafios também. A gente estava conversando em off aqui, o pastor Jonathan teve malária recentemente, ele até permitiu que a gente falasse aqui. E uma das razões que ele veio para o Brasil agora, além também de tratar o restante, o finalzinho da malária, que ele já está se recuperando bem, mas é participar também de um encontro que a gente está tendo essa semana na gravação, que é o encontro da Hope Channel, de vários Novo Tempos espalhados pelo mundo aí. Pastor, mas voltando à questão do Quênia, como é que é esse país na questão religiosa, tanto adventista como cristã também? É um país com liberdade religiosa, então existem diversas religiões, muitos grupos missionários, não só adventistas, mas batistas, católicos, presbiterianos, que construíram ao longo da história ali hospitais, escolas e tudo mais. A Igreja Adventista, obviamente, tem escolas, tem o seu hospital ali, tem procurado auxiliar as pessoas daquela região, especialmente o lado mais pobre. É um país com 42 tribos, portanto, 42 línguas, Sim. o que dificulta bastante também o trabalho, mas existe uma língua que unifica todas essas tribos, que é o Swahili. A dificuldade principal são alguns países um pouco mais extremistas, como a Somália, que acaba trazendo um pouco de insegurança ao Quênia. Pastor, e como é que está sendo a questão da produção de material para a Hope Channel nesses países aí? Bom, nós temos 3 países com canais de televisão. Sim. Temos o Congo, mas que é uma TV bastante pequena e abrange uma pequena área. Mas temos o Quênia e a Tanzânia com um canal que abrange todo o país. E nós temos um pequeno centro de produção também na divisão, que é o centro administrativo da igreja ali, onde temos 6 funcionários. Sim. E isso me lembra quando começou o que chamamos hoje de Novo Tempo. Nós éramos 6 funcionários. 6 funcionários. E tomara Deus, queira Deus, que lá cresça como cresceu aqui também, né? Para a glória de Deus. Agora, experiências vividas tanto na Ucrânia quanto no Quênia. Eu imagino que são realidades diferentes, né? Cada uma com a sua peculiaridade, seus desafios, seu lado bom também, muita coisa boa. Mas existe alguma experiência que tenha marcado você, a família? Você foi com a esposa, né? Com um dos filhos também. Você lembra de alguma delas? Bom, o próprio crescimento da TV na Ucrânia é algo que a gente fica assim como diz aqui, de queixo caído, né? Porque Deus abençoou demais aquela região. Muitas pessoas têm sido alcançadas ali. E quem sabe a minha primeira experiência foi uma experiência que marcou bastante. Vou tentar resumir. Tá. A gente decidiu fazer uma transmissão ao vivo na Moldávia. A Moldávia é um pequeno país na Europa, pobre, mas um país que pertenceu à antiga União Soviética. Sim. E o pastor Daniel Ribandi, que era o meu chefe ali, departamental da divisão, ele disse assim, o que a gente vai usar? E nós tínhamos umas câmeras que tínhamos ganhado do canal alemão, e eu fui examinar essas câmeras. Estavam todas embrulhadas, algumas até sujas de terra, e eu fui limpando e testando, falei, não, está funcionando essas câmeras, vamos usar essas câmeras. E decidimos levar essas câmeras para a Moldávia. E foi numa época de inverno, estava bastante frio, enrolamos cada câmera num plástico, alguma coisa assim, e nós viajamos até a fronteira. Quando chegou na fronteira, estava nevando bastante, provavelmente devia estar uns menos 14, menos 15 a temperatura. E eu me lembro que os irmãos da igreja começaram a chegar, e logo nós tínhamos ali por volta de uns 10 irmãozinhos. E aqueles irmãos se reuniram em volta de nós demos as mãos ali fora, no meio da neve, enquanto a neve estava caindo, e a gente orou. Depois seguimos a viagem, já era por volta de meia-noite quando paramos num posto. A gente não via a estrada, estava tudo branco. Neve, neve, neve caindo. E eu falava assim, mas se esse carro quebrar aqui, com essa temperatura, essa neve, a gente não pode morrer, não? Eu pensava, eu não falei com o pastor isso, né? Mas por volta de 1h da manhã nós chegamos em Chisinau, que é a capital da Moldávia, com os equipamentos. Pudemos montar o equipamento lá. E na Moldávia toda existiam 4 uplinks, que é o equipamento que manda o sinal para o satélite. A gente tinha, obviamente, autorização para usar o satélite do governo, mas um equipamento estava quebrado, então tinha 3 disponíveis.
O outro pertencia ao governo, não dava para usar. Um outro não estava disponível, sobrou só um. E esse um foi o que funcionou. Nós transmitimos 8 noites ali. Na verdade, foram 15, porque começamos antes com internet e depois continuamos via satélite. Pode parecer pouco, mas para aquela região é muita gente. Batizaram cerca de 3.000 pessoas em toda a área administrativa ali da Euroásia. Aquilo foi uma bênção e marcou profundamente Nisso vocês puderam perceber a mão de Deus conduzindo, com certeza. Ali. Com certeza. Pastor Jonathan estava comentando aqui, 8 anos que já saiu do Brasil, né? Há 8 anos atrás, depois dele aqui na Novo Tempo, veio o pastor Odailson ser diretor, depois o Lisandro Stout, agora o pastor Laerte Lanza. E diante disso tudo, o pastor Jonathan já teve muita experiência de vida, histórias que ninguém pode tirar do coração e da trajetória aí também, né, pastor? Que Deus continue conduzindo a sua vida e a família também, pastor. Muito obrigado. Tudo de bom aí. Belas histórias aqui no Missão 360, essa foi mais uma inspiradora. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais histórias para você. Até já. Já estamos de volta e depois dessa inspiradora entrevista, com certeza motivando a você e a mim, nós vamos conhecer agora algumas igrejas que foram enviadas para a gente, as pessoas entraram em contato, você entrou em contato com a gente, mandou a foto da igreja pelo Facebook e nós vamos mostrar agora. Hoje, de uma maneira especial, mais igrejas fora do Brasil, apenas uma aqui no Brasil. Vamos em frente. A primeira é a Igreja Adventista na Albânia. Quem enviou para a gente foi o Alex Bittencourt Galindo. Muito obrigado, Alex. Os albaneses acompanhando a Novo Tempo e o Missão 360 através da internet também. Está aí uma igreja tradicional na Albânia, um país desafiador. Recentemente nós tivemos uma entrevista com um albanês aqui no Missão 360. Ele contou belas histórias desse grande país que tem um grande desafio, que é falar do amor de Jesus. Vamos a mais uma igreja, a segunda Igreja Adventista Efésio Lubango, que fica na Angola. E quem enviou para a gente foi a Paciência Madureira. Muito obrigado, muitos angolanos assistindo a Novo Tempo, Missão 360, e para você angolano acompanhando a gente agora, com a fala portuguesa, obviamente, a gente manda um abraço muito especial para você. Vamos a mais uma igreja, a Igreja Adventista Bairro São José Tutóia, aqui no Brasil, essa no Maranhão. Quem enviou para a gente foi a Ana Nery. Obrigado, Ana Nery. Ela tirou uma foto dos jovens ali na porta da igreja, no período da noite. A gente agradece e manda um abraço para todos do bairro São José Tutóia e todos os maranhenses também acompanhando o Missão 360. Mais uma igreja é agora a Igreja Adventista Ato Nuevo, em San Miguel, El Salvador. Quem enviou para a gente não se identificou, mas a gente apresenta essa bonita foto da fachada da igreja aí. É mais uma igreja adventista ao redor do mundo. Você quer conhecer as igrejas aqui no Brasil, igrejas próximas de você, do seu trabalho ou da sua faculdade, da sua casa? O site é encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar a igreja mais próxima de você. Basta colocar o seu endereço e vai aparecer a igreja mais próxima. E agora nós vamos conhecer a história de Giovan Monteiro, um pastor adventista vivendo no Cairo, capital do Egito. Conheça ele e o trabalho que ele realiza nesse país desafiador para o trabalho missionário. Meu nome é Giovan Monteiro. Eu sou do Brasil e sou um pastor. Estou no Egito desde 2012. Eu e minha família recebemos uma oferta para trabalhar neste lugar, para um programa especial, abrir um centro para ajudar as pessoas no Oriente Médio. Quando começamos o Hope Center, pensamos em ajudar as pessoas, ajudar a comunidade e mudar o estilo de vida. A ideia do Hope Center é ajudar as pessoas em 3 áreas diferentes: a emocional, a física e a intelectual. Aqui existem muitas pessoas no Cairo que falam inglês. Muitas delas querem, mas não falam. Por isso temos um curso de línguas, não apenas em inglês, mas também em português,
porque tem muitos egípcios que querem aprender o português devido aos seus negócios. E esta é a área intelectual, mas também temos a área emocional. Minha esposa é formada em terapia familiar e ela tem ajudado pessoas com seus sentimentos e como viver com crianças, especialmente as mães e os desafios que elas têm. Você tem muitas pessoas com problemas emocionais e ela os ajudou. Esta questão tornou-se muito boa para nós, porque quando eles estão nas sessões conversando com ela, eles passam a confiar nela. Não somente falam sobre seus sentimentos, mas eles começam a abrir seus corações. Então surge a oportunidade de falar mais profundamente sobre algumas questões. A ideia para o Hope Center é esta: ajudar a comunidade a transformá-los de muitas maneiras diferentes, emocionalmente, intelectualmente e saudavelmente. Quando eles vêm, sabem que este é um lugar cristão. E a maioria deles se sente confortável. Eles costumam dizer, aqui é bonito, é limpo. E nós tentamos fazê-los sentir como se estivessem em sua própria casa. Quando temos eventos, convidamos eles a comparecerem. E eles se sentem muito confortáveis. A reação aqui, então, é ótima. Peço que orem por nós para que Deus envie o Espírito Santo para nos ajudar em todos os desafios que temos para liderar as pessoas aqui. O conhecido texto que chamamos de a Grande Comissão não aparece na Palavra de Deus de maneira isolada. Há um contexto que nós precisamos compreender se de fato buscamos viver segundo a vontade de Deus quanto à sua missão. Aqui no Evangelho de Mateus, nós lemos: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este mandato bíblico instrui os seguidores de Cristo a ir ao mundo fazendo discípulos, ensinando-os a ter fé e inserindo-os dentro da comunidade cristã. De maneira simples, nós podemos verificar as partes básicas desse texto. O chamado ao discipulado como a ordem de Cristo de que seus discípulos fossem para Galiléia para estar com Ele. O Mestre então aparece a eles declarando seu poder e autoridade. E na sequência, Jesus os comissiona a ir ao mundo com um propósito muito claro em mente. Qual é o propósito principal? Fazer discípulos. As características desse processo? Ir a todos compartilhando os ensinamentos de Jesus e os convidando a fazer parte da família de Deus através do batismo. E finalmente, a promessa de Cristo de que Ele estaria com todos os seus discípulos até o fim da história humana. Mas de maneira direta eu quero convidar você para compreender qual é a base desse processo discipulado. Cristo afirma no verso 18 que toda autoridade havia sido dada a Ele no céu e na terra. O que isso significa? Significa que o poder e a autoridade que Jesus agora possui vem de algo que Ele não teve pouco tempo antes. Mas o que isso poderia ser? Se você ler com atenção os versos anteriores à Grande Comissão, você perceberá que esse encontro de Jesus com seus discípulos aconteceu imediatamente após sua morte e ressurreição. Portanto, essa autoridade adquirida é proveniente da vitória sobre o nosso maior inimigo, a morte. Nesse momento, podemos ver a Cristo segurando as chaves da morte em suas mãos, dizendo: agora eu possuo as chaves daquilo que traz tanto medo e tristeza a todos vocês. Eu venci. Vocês todos podem agora ser vencedores por aquilo que eu fiz a dar minha vida para vocês. E o que vem na sequência? Uma simples conjunção. Portanto. Mas o que isso tem a ver com a missão? Não é difícil compreender. Cristo agora afirma que a sua autoridade é plena. Ele venceu por essa razão, por isso ele diz: portanto, ide ao mundo e façam discípulos. A Grande Comissão agora tem a sua base, a sua fundação, naquilo que foi apresentado por Jesus antes. O seu poder, a sua soberania, a sua autoridade. É aqui que provém o poder da missão. Ela vem da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. Que maravilhoso isso! Não temos nada a temer quando nós decidimos seguir a ordem do Mestre Jesus Cristo. Ele foi vitorioso e nos concede a sua vitória quando aceitamos em obediência o seu plano para a nossa vida. Mas afinal você pode estar se perguntando: como eu posso viver com essa segurança?
não se esqueça da promessa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não há nada que possa nos desanimar. Não temos motivos para viver sem a direção sobre a missão de Deus para a raça humana. Cristo prometeu e quando Ele promete, Ele cumpre. O que fazer então até o cumprimento dessa maravilhosa promessa? Devemos fazer a nossa parte, fazer discípulos daqueles que interagimos dia a dia e fazer discípulos de Jesus entre aqueles que também estão longe de nós. Repito, não temos nada a temer. O que fazer então? Obedecer. E você? O que está esperando? Essa é mais uma bela mensagem, mais uma reflexão aqui no Missão 360 e é muito bom ter você com a gente e na próxima semana também. Você acompanha agora quais são as novidades, quais são as histórias que nós vamos ver na próxima semana aqui no Missão. No programa da próxima semana, relatos de missionários que aceitaram o chamado de Deus para auxiliar as comunidades de refugiados. A história de quem fugiu de Myanmar para se estabelecer nos Estados Unidos e a história de Samuel, um homem que frequenta uma igreja adventista dentro de um campo de refugiados na Etiópia. Tudo isso e muito mais no sábado que vem. Olha, eu encerro agradecendo a você que enviou o seu recado para o Missão 360 e acompanhou aqui ao longo do programa o seu recadinho, o seu abraço. Continue enviando para a gente e para você que ainda não faz parte das nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, seja nosso amigo também no Facebook. E se você perdeu o programa de hoje ou quer assistir outro programa, novotempo.com/missão 360. Que Deus te abençoe, continue sendo usado por Deus aonde Ele quiser. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.